Vamos continuar nossa aula aí sobre alimentação equilibrada. E antes de iniciarmos, curte o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e compartilha. Hoje a gente vai falar de um assunto bastante sério, apesar de que a gente já enfatizou bastante sobre a questão da química dos alimentos. Esse capítulo lhe serve bastante para revisar a química dos alimentos e ensinar a vocês como que é a forma de alimentação. O título já diz, equilíbrio. Essa é a palavra-chave. Então, o objetivo do capítulo é compreender a importância de uma alimentação equilibrada para a saúde humana. Não é exagero afirmar que boa parte da população mundial morre por não ter o que comer. E uma grande parte também morre por comer demais. Comer bem não é o sinônimo de comer muito. Comer bem é ter uma alimentação equilibrada. A palavra equilíbrio, ela é a chave para o sucesso de uma boa alimentação, de uma vida longa e saudável. Uma alimentação equilibrada, ela contém uma determinada quantidade de calorias, ou seja, equilibradas e nutrientes necessários ao organismo, contribuindo assim para manter a saúde. Então, como eu falei, o equilíbrio é a palavra-chave. Todo prato ele deve ter uma determinada quantidade de alimentos variados. Só que esses alimentos eles devem ser consumidos de forma adequada, ou seja, seguindo algumas regras que vocês vão aprender aqui nesse capítulo. Então, aqui alguns questionamentos. Você sabe o que é comer saudável? Quais são os grupos de alimentos que precisamos ingerir diariamente? Quais os problemas causados por alimentos ricos em gorduras e açúcares? Esse assunto está relacionado a um assunto que a gente já discutiu em Química dos Alimentos e a gente vai discutir novamente, só que voltado mais para doenças. E a gente vai descobrir bem lá para o final deste capítulo. Então, como combater a desnutrição? Quais são os problemas causados pela obesidade e o que se deve fazer para preveni-la? Então, vamos iniciar estudando alguns grupos de alimentos. Para orientar nossa alimentação, os cientistas eles fizeram aí uma classificação dos grupos alimentares. Apesar de que a gente já estudou lá em Química dos Alimentos, o que cada alimento faz e a função dele no organismo e a constituição deles, ou seja, a química. Então, nós possuímos aí alguns grupos. Grupos de alimentos energéticos, construtores, alimentos reguladores e os energéticos extras. Essas recomendações, porém, só valem para pessoas acima de 2 anos de idade, né? Porque, querendo ou não, a criança ainda está em fase de amamentação. E é claro que também não pode valer para pessoas que possuem problemas relacionados a problemas cardiovasculares e diabetes, porque essas pessoas elas precisam ter uma alimentação diferenciada, acompanhada por um médico e nutricionista, entre outros profissionais da área de saúde. Então, esse capítulo ele é baseado mais em pessoas que não possuem tantos problemas assim. Bom, começando pelo grupo dos cereais, nós temos aí alguns exemplos, como arroz, milho, centeio e cevada. E também nós temos alimentos feitos com os grãos deles, ou seja, a farinha deles. Também encontramos os tubérculos e raízes, né, como a batata inglesa, batata doce, mandioca, cará ou inhame. Bom, os carboidratos, também conhecido como carbs. Principal fonte de energia para o nosso corpo foi o que a gente estudou também no capítulo anterior. Salvo indicação médica, ou se a pessoa estiver passando por uma fase de dieta, os cereais eles devem ser consumidos em grande quantidade,
do que os outros alimentos. Não sei se você já percebeu, quando você vai se servir lá no seu prato, você geralmente coloca arroz, feijão, ou qualquer outro tipo de carboidrato. E você coloca só um pouco de proteína, que no caso é a carne, né? A carne ela pode ser de frango, ela pode ser carne vermelha, ou pode ser peixe. Então, geralmente a gente coloca pouca proteína e mais carboidratos. Então, nós também durante o dia nos alimentamos de pão e entre outros alimentos ricos em carboidratos. Eles são consumidos em grande quantidade, por quê? Porque eles fornecem energia para o nosso corpo. No caso, esses alimentos aí, eles são fontes de energia. Só que tem aquela questão, né? Consumir com equilíbrio. Os cereais também contribuem com um pouco de proteínas, algumas vitaminas, sais minerais e fibras. Então, não quer dizer que pelo fato de você consumir carboidratos, não quer dizer então que você não esteja consumindo proteínas, que você não esteja consumindo também vitaminas, ou sais minerais ou fibras, tá? Quando a gente fala de alimentos ricos em carboidratos, a gente quer dizer que eles são mais ricos nesses nutrientes. E isso não quer dizer que ele também não vá ter outros nutrientes. Eles simplesmente são mais pobres em proteínas, em vitaminas, em sais minerais e fibras. Então, deve-se dar preferência a alimentos feitos à base de cereais integrais ou enriquecidos. Eles contêm mais fibras, vitaminas e sais minerais, como eu acabei de falar. O pão integral é um exemplo de alimento feito com cereal integral. Geralmente aquele pão mais branquinho que a gente compra na padaria, ele não é tão rico assim em cereais. Então, quanto aos alimentos enriquecidos, temos uma grande diferença entre arroz parbolizado e o arroz comum, que é o arroz branco. O arroz parbolizado, ele é mais nutritivo do que o arroz branco. Por quê? Porque os dois passam por processos de industrialização totalmente diferentes. O parbolizado, ou integral que chamamos, eles passam também por um processo de industrialização que, no caso, eles não perdem tanto as proteínas, eles não perdem tanto as vitaminas e todos os nutrientes que ele possui. Já o arroz branco, ele é menos rico em nutrientes, ele é mais rico em carboidrato do que outras vitaminas, outras proteínas e outros tipos de nutrientes que podem ser importantes para nós. Então, por isso que é importante consumir o parbolizado ou você pode consumir também o integral. Agora vamos falar um pouco sobre verduras e legumes. As verduras e os legumes, eles fornecem vitaminas, sais minerais e fibras. Como vocês podem ver aí, nós temos todos esses exemplos. No Brasil, há uma variedade imensa desses alimentos. Então, existem alguns deles aqui, né, nessa lista aí, em ordem alfabética. É sempre importante incluir também na refeição um alimento rico em beta-caroteno, como a couve, o brócolis, a cenoura, a abóbora, o espinafre, o tomate. Mas nós também encontramos o beta-caroteno em alimentos que possuem, tá, uma coloração de amarelo, alaranjado. Então, esses alimentos assim que possuem essa cor, eles são bastante ricos em beta-caroteno. E a gente já discutiu sobre esse tipo de nutrientes também lá no capítulo de química dos alimentos. Então, a vitamina C, ela não é somente encontrada na laranja ou no limão, ela também pode ser encontrada numa variedade de alimentos, como você pode ver aí no textinho e na imagem. As verduras e os legumes devem ser cozidos, sempre com pouca água, né, para que não perca-se a propriedade dos nutrientes que aquele alimento possui, e ser cozidos também no vapor. Eles não podem ser cortados em pedaços muito pequenos, eles têm que ser cortados em pedaços grandes,
ou seja, né, as pessoas costumam chamar o pessoal da gastronomia de verduras cortadas ao dente. Então, para evitar a perda de vitaminas, é necessário que faça-se então o cozimento com pouca água ou no vapor. Dar preferência aí a verduras e legumes da estação. Eles são mais frescos e também podem ser mais baratos. Então, qual a diferença entre fruto, fruta, legume e verdura? Primeira coisa que a gente tem que entender é o que é um fruto. E isso foi explicado lá no 7º ano, que fruto é tudo aquilo que contém sementes. Né? Tudo que tem semente é chamado de fruto. Só que aí, muitas vezes, a gente passa o nome fruto para o feminino. E, na verdade, quando a gente passa para o nome feminino, que é fruta, a gente já caracteriza fruta como se fosse algo doce, ou seja, um fruto cítrico ou doce, tá? Então a gente caracteriza aí fruta sendo como algo mais docinho. Legume. Legume, ele na verdade é um fruto, mas é um fruto na verdade salgado. E ele não deixa de ter semente, tá? E geralmente ele pertence ao grupo das leguminosas. Verdura. A palavra verdura, ela deriva aí da seguinte forma, né? Vem de verde, ou seja, significa algo verde, como por exemplo, uma planta ou uma folha. Exemplo, uma alface. Uma alface é considerada uma verdura. Só que no nosso dia a dia a gente acaba confundindo. A gente pode chamar, por exemplo, um legume de verdura, a gente pode chamar a cenoura de verdura e fica uma mistura. Então aqui é só para vocês definirem mais ou menos a diferença um do outro. Então, lá no 7º ano a gente aprendeu a diferença entre frutas e verduras. E não é porque as frutas são docinhas que elas vão ser consideradas frutas, né? Ou frutos. Muitos acham que é isso, mas na botânica a gente discrimina dessa forma. E é bem simples. As frutas ou frutos têm semente, tá? Sejam elas doces ou salgados, no caso aí frutos ou frutas. E no caso das verduras e dos legumes, não possuem, tá? Então, o que acontece? Né? Botanicamente falando, a pimenta, o abacate, o tomate, o pepino e até o sabugo de milho são considerados frutos ou frutas. Então, as frutas fornecem em geral carboidratos, vitaminas, sais minerais e fibras. É importante consumir pelo menos uma por dia. Então, todo dia você deveria consumir uma fruta. E isso não acontece, né? Às vezes a gente é um pouco imprudente com relação à nossa alimentação. Então, dá preferência a frutas com vitamina C, como laranja, manga, goiaba, caju, por exemplo. Dá preferência a frutas frescas e da estação, como foi mencionado lá nas verduras e nos legumes. E no Brasil há uma imensa variedade de frutas, além das frutas mais comuns que são consumidas em vários países. Existem as frutas regionais. O que são frutas regionais? São aquelas que só são nativas daquele local, ou seja, elas só conseguem, na verdade, se desenvolver naquele determinado local. Então, muitas delas podem ser consumidas em forma de sucos e refrescos, e certamente a quantidade de sabores de frutas supera dos refrigerantes. Então, o importante é você consumir sucos primeiramente, ao invés de refrigerantes. Então, na próxima aula, a gente vai falar aí sobre leite e derivados e a importância do leite. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima.